Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. É isso aí, estamos de volta no nosso programa A Bíblia em Foco. São agora 21h16 e nós continuamos aqui na presença de Deus, alegres pelo privilégio de poder compartilhar a sua bendita palavra. Quero mandar aqui um abraço para Paulo, da rua Pataxós, do bairro Pequi, sempre sintonizado. Ele sempre fala que ele só vai dormir depois que ouve o programa. Que bênção, muito obrigado pela deferência, Paulo. Uma satisfação poder ouvir isso. Quero aqui também mandar um abraço para meu pai Deraldo. Recebi aqui uma mensagem do reverendo Arlan, que está lá com ele, foi visitá-lo, que bênção. A família Braga, na pessoa do nosso pai Deraldo, manda um abraço a todos os ouvintes. Que bom, viu? Assinado Pastor Arlan. Então, ouvinte, receba aí a saudação da família Braga. Que maravilha. A palavra de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, apresenta para nós aqui a miniatura da Bíblia, do Evangelho. O texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que texto maravilhoso. Que passagem da Escritura estupendo. Esse texto é muito rico e revela o amor de Deus para salvar os pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele demonstrou seu amor ao dar o seu Filho para morrer na cruz, para salvar todo aquele que nele crê. Então, nós vamos aqui nos preparando para ouvir mais um hino, à luz da palavra de Deus, que vai retratar esse amor, que é um amor real. Mas eu queria aqui já aproveitar também e mandar um abraço para Luiz Augusto, que se tornou aí um ouvinte assíduo, jovem, 16 anos de idade, como eu falei aqui ontem, que tem nos alegrado bastante. Que Deus te abençoe, Luiz Gustavo, todos os ouvintes. É um prazer estar falando ao seu coração, poder adentrar o seu lar, a sua residência e falar à sua família a palavra de Deus. Então, à luz desse texto de João 3,16, nós iremos ouvir um hino que é intitulado Amor Real. Eu quero que você reflita, se possível, se souber, pode cantar aí com sua família, mas reflita para a glória de Deus e já já voltaremos para a pregação da palavra de Deus. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria o rei. Em Belém nasceu o pai, o filho deu. Vou contar uma história de amor real.
história de amor. Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Que maravilha! Estamos de volta, isso mesmo. Nós iremos agora pregar a palavra de Deus, mas antes disso, eu preciso aqui mandar mais algumas saudações, mais alguns cumprimentos. Irmãos estão interagindo conosco. O irmão Gilmar, ele mandou uma mensagem aqui: olá, pastor, graça e paz. Estamos aqui ouvindo o programa, manda um alô aí para nós. Olha que bênção, graça e paz para todos da Igreja Batista Conservadora. Gilmar, que Deus abençoe. Deus abençoe a sua esposa, irmã Francisca, que são ouvintes também assíduos. Um abraço aí para todos os membros e congregados da Igreja Batista Conservadora, que tem um privilégio, juntamente com o pastor Arlando, de pastorear. Igreja abençoada do Senhor, um povo simples, mas que ama o Senhor Jesus, ama a sua palavra. E para nós é muito satisfatório pastoreá-los. Recebemos mais uma mensagem aqui. Que maravilha! Nosso irmão William, como sempre, prestativo, está sempre atento conosco. Ele mandou a mensagem: graça e paz, irmãos. O nosso Salvador Jesus preserve esse programa, pois tem sido uma bênção na vida de muitas famílias. Toda a glória ao Todo-Poderoso Deus. William, um abração, e você está corretíssimo. Toda a glória ao nosso grande Deus. Pois bem, nós vamos agora nos voltar para a pregação da palavra de Deus. Para você que tem nos acompanhado, nós estamos aí num quadro Exposição Bíblica. Na terça-feira nós iniciamos uma série aqui acerca da autoridade de Jesus. Exatamente, a autoridade de Jesus. Na terça-feira nós tratamos aqui acerca da autoridade de Jesus sobre a natureza, sobre os fenômenos da natureza. Jesus Cristo, na passagem que pregamos, em Mateus 8, a partir do versículo 23, ele aplacou uma grande tempestade. Os discípulos estavam lá, boa parte deles eram pescadores, experientes, estavam ali diante de uma situação que era incomum, uma grande tempestade, e eles não puderam fazer nada. Mas Jesus Cristo, após ter sido clamado por eles, Jesus se coloca em pé, repreende, o mar, o vento, após ter repreendido os discípulos primeiro, porque Jesus Cristo disse: porque temeis, homens de pequena fé. Então Cristo, ele demonstrou ali a sua autoridade sobre a criação. Ontem nós iniciamos aqui o texto de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26 ao 39, onde vimos a autoridade de Jesus sobre os demônios. E onde foi tão bom, que foi tão empolgante, que nós não conseguimos concluir o sermão, a prédica. A pregação ela ficou para hoje, para a gente concluir. Então nós pretendemos aqui fazer a leitura do mesmo texto, retomar aquilo que nós vimos ontem de uma forma mais genérica, mais superficial, por assim dizer, e focar num ponto que nós não tivemos condição ontem, tempo hábil para concluir. Eu acredito que você que participou ontem pode testificar de como a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é rica, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra entre a divisão da alma e espírito, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, você que é portador da Bíblia, eu quero convidar você, por gentileza, a tomar aí a Bíblia em mãos. Vamos abrir em Lucas capítulo 8, fazer a leitura do texto sagrado, e na sequência nós iremos aqui fazer uma espécie de revisão, retomar alguns pontos que nós mencionamos ontem, e darmos continuidade. Lucas capítulo 8. Como vimos aqui, é um texto mais amplo, mais extenso, mas que tem muito a nos ensinar. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 26. Quero ler a palavra de Deus. Assim está escrito: e navegaram para a terra dos Gadarenos.
que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava passando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Palavra de Deus, palavra poderosa. Caro ouvinte, esse texto, conforme explicamos aqui ontem, ele faz parte de um grupo de registros que foi feito por Lucas acerca dos milagres, dos feitos do Senhor Jesus. Nesse texto nós somos informados que Jesus Cristo ele libertou um homem que durante muito tempo era oprimido por uma legião de espíritos malignos, demonstrando assim a sua autoridade sobre os demônios. E nós vimos aqui, eu quero retomar, que para que venhamos ter um maior e o melhor aproveitamento, nós destacamos aqui 3 partes que compõem essa narrativa bíblica. Então, Lucas, que foi o escritor desse evangelho que leva o seu nome, ele organizou esse material aqui de uma forma maravilhosa. Como é uma narrativa, era muito comum os narradores bíblicos fazer o que é chamado de contextualização. Ele vai situar o leitor acerca do que ele vai contar. Ele vai apresentar um problema, depois um milagre. Então, para poder situar, ele inicia geralmente apresentando os personagens, o cenário onde ocorreu. Mas essa passagem que nós lemos, ela pode ser naturalmente dividida em 3 partes maiores. A primeira parte diz respeito à escravidão do gadareno. Gadareno é esse homem que nós lemos aqui que foi liberto por Jesus a posteriori. Antes disso, a sua vida pregressa, a sua vida passada, era de escravidão pelos espíritos malignos. Então, a primeira parte aí, dos versículos 26 a 32, nós temos a escravidão do gadareno. A segunda parte, que nós pontuamos ontem também, nós vimos a libertação do gadareno, que compreende os versículos 33 ao 37. E, por fim, o que nós iremos enfocar hoje é a missão do gadareno, que compreende os versículos 38 e 39.
Mas para a gente poder estar ambientado, possa ser que você que me ouve agora não teve a oportunidade de estar hoje conectado conosco. Então, a fim de você entender a mensagem como um todo, na sua totalidade, eu vou fazer aqui uma recapitulação breve. Então, em primeiro lugar, nós vimos a escravidão do gadareno. Esse homem, segundo o texto, ele estava naquele local, em Gadara, e era um homem que estava escravizado pelos demônios, isso mesmo. A condição dele era caótica, era complicadíssima. Sabe por quê? Porque estando possesso por uma legião de demônios, conforme nós veremos adiante, na sequência do texto, esse homem estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida marcada pela escravidão. Ele, por exemplo, sofreu prejuízo no seu próprio corpo. O texto sagrado diz que, pelo fato dele estar endemoniado, o texto diz que ele andava despido. Ou seja, tanto pelo dia quanto pela noite, aquele homem estava ali, vulnerável ao frio e ao calor, e vice-versa. Mas, além disso, o texto sagrado diz que, segundo Marcos escreveu, nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas, que retrata essa passagem, e os evangelistas eles vão complementando informações. E esse homem, além de andar despido, além de estar em uma situação vulnerável, o texto diz que ele se feria com pedras pontiagudas. Ou seja, o homem está despido, vulnerável ao calor e ao frio, e além disso, ele tinha o seu corpo todo marcado de feridas. Aquele homem se automutilava. Agora perceba, o homem despido, com o corpo todo marcado, então todos que vissem aquele homem via as feridas do seu corpo. Então, o maligno, através dos espíritos malignos, afetou o corpo daquele homem, atingiu o corpo dele. Mas não somente o corpo. Nós vimos aqui, eu quero retomar, que segundo Marcos, capítulo 5, versículo de número 5, os espíritos malignos afetou também a fala daquele homem. Sabe por quê? Porque o texto diz que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros. Ou seja, ele andava de dia e de noite gritando. Ele gritava de uma tal forma, era assustador. Como que se fosse berrando, gritando intensamente, altamente. Ou seja, os espíritos malignos afetou não somente o corpo daquele homem, mas também a sua fala. Segundo a narrativa bíblica, os espíritos malignos também afetou os sentimentos daquele homem, exatamente. Segundo a versão de Mateus, no capítulo 8, versículo 28, esse homem era o homem que era marcado pela fúria. O gadareno teve os seus sentimentos aprisionados pela fúria. Ele era um homem feroz. Ele era um homem que, segundo o texto sagrado, era marcado por raiva. Um homem zangado, um homem iracundo, um homem violento. Era terrível demais. Ele era feroz. Além da questão do corpo, da voz e dos sentimentos, os espíritos malignos também afetou a mente daquele homem, porque o texto diz que há muito tempo ele estava possesso de demônios, ou seja, estava possuído. Em Lucas capítulo 8, 27, também no 30, vai mostrar que ele tinha entrado nele muitos demônios. Ou seja, aquele homem não fazia uso natural das suas faculdades mentais. Ele estava com sua mente comprometida. Além disso, a vontade daquele homem também estava dominada. Isso mesmo. Ele não fazia aquilo que simplesmente ele tinha vontade de fazer. Segundo o texto bíblico, ele era arrebatado, impelido pelos demônios para os desertos. Ou seja, ele era forçado aí. Os espíritos aprisionavam aquele homem de tal maneira que a vontade dele estava subjugada, estava aprisionada. Então ele não conseguia resistir àquela força que estava oprimindo ele. Então, os espíritos malignos afetou também a sua vontade. Mas, como consequência, afetou também a sua família. Por quê? Porque esse homem ele estava distante de forma forçada da sua família. Exatamente isso que você ouviu. Aquele homem, segundo o texto que nós lemos, ele não vivia em casas, mas nos sepulcros. Ou seja, ele estava longe da sua família e do conforto de um lar. Segundo o versículo 39, esse homem estava em uma condição tão deplorável que depois que Jesus liberta ele, Jesus vai dizer o seguinte, que ele voltasse para casa e anunciasse a Deus o que Deus fez na vida dele.
Mas enquanto isso, onde ele morava? O texto vai mostrar em rochas, em cavernas. Ou seja, o cemitério era o habitat dele. O sepulcro era a sua residência. Então percebeu o que o maligno, Satanás, fez na vida desse homem? Mas não para por aí não. Somado a tudo isso, ele também sofria detrimento social. Exatamente. Segundo o evangelista Mateus, ele escreve que por causa da fúria daquele homem, ele era furioso, ele era tão violento que ninguém podia passar pelo caminho onde ele estava. Ninguém podia passar, ele era violento, ele ia para cima, ele atacava as pessoas. Então ele vivia uma vida antissocial. Por quê? Porque ele oferecia perigo a todos que se aproximassem. Se alguém fosse se aproximar, estava ali vulnerável a ser machucado e prejudicado por ele. O texto sagrado diz que, por vezes, esse homem foi preso com grilhões, com cadeias, mas nada podia amansar ele. Isso é claro no texto. Ninguém, nada podia amansar. E sabe o que ele fazia pela força dos espíritos malignos? Ele quebrava as cadeias e grilhões. Nada podia detê-lo, humanamente falando. Então ele foi preso várias vezes, mas nada pôde detê-lo. Ele era uma ameaça para a sociedade. Logo, ele não vivia uma vida em comum em sociedade. Então perceba, resumindo, a gente pode ver, podemos perceber que os demônios fizeram da vida daquele homem algo terrível. Escravizou o corpo, a fala, os sentimentos, a mente, a vontade, e fez com que ele vivesse longe da família e longe da sociedade. Então nós vimos que o quadro daquele homem verdadeiramente era deplorável. Você percebe o que os espíritos malignos fazem na vida de um homem sem Jesus, sem Cristo? Assola, escraviza, leva a pessoa a fazer coisas que às vezes ela, por livre e espontânea vontade, ela não poderia nunca fazer. Mas por causa da opressão, o inimigo aprisiona. E segundo a Bíblia, em 1 João 5,19, o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está ligado no maligno. Então tem pessoas que, por mais que não esteja nesse quadro aqui de possessão, incorporada ou aprisionada dessa forma, mas tem a sua vida, segundo o texto sagrado, influenciada pelo adversário. E isso, conforme nós vimos ontem, eu quero aqui trazer à tona novamente, que o quadro desse homem aqui era um quadro totalmente deplorável. Por quê? Além dele ser escravo pelo pecado, porque todo ser humano é pecador por natureza e por prática, ele também era escravizado pelos espíritos malignos. Então, situação muito complicada que aquele homem estava. Então, uma vida de escravidão. Então, nós pontuamos a escravidão do gadareno. Então, caro ouvinte, todos aqueles que estão longe de Jesus se encontram em um quadro lamentável também. Ainda que não seja na mesma proporção de que esse homem aqui, mas uma vida sem Jesus é uma vida de escravidão. Até porque, segundo o próprio Jesus disse em João capítulo 8, 34, na verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então essa foi a primeira parte que vimos ontem, a escravidão do gadareno. Mas no segundo momento, nós vimos aí a partir do versículo de número 33 ao 37, que esse homem foi liberto por Jesus. Isso mesmo, Jesus chega naquele lugar e segundo o texto sagrado, aquele homem que ninguém podia amansar, aquele homem que era antissocial, aquele homem que não se rendia nada, humanamente falando. Quando Jesus Cristo chegou em Gadara, o texto bíblico diz que ele veio, prostrou-se aos pés de Jesus. Então, segundo o que vimos ontem, havia ali aqueles demônios que estavam oprimindo aquele homem, e quando eles se depararam diante de Jesus, é interessante notar a maneira com a qual os espíritos malignos reagiram diante de Jesus. Eles estavam ali e virou para Jesus e diz o seguinte no versículo 28, quando viu a Jesus, prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Ou seja, ele se prostra diante de Jesus e começa a falar aqui, que tenho eu contigo? Ele sabia que não havia nenhuma relação entre eles e Jesus. Mas ele reconhece aqui a identidade de Jesus Cristo. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E eles fazem um pedido. Peço-te que não me atormentes. Sabe o que significa isso? Que eles sabem muito bem que Jesus Cristo irá condená-los no dia do juízo. Então eles pedem, não nos atormentes. Segundo os textos paralelos, eles haviam pedido a Jesus para não lançar eles fora daquele local,
para o abismo, que é uma referência ao inferno. Então ele sabe que Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus Altíssimo, que ele é o juiz que há de julgar tudo e todos. Eles reconhecem que Jesus vai fazer isso com eles no juízo final. Então aqui eles começam a pedir, não nos atormentes. É interessante que nos textos paralelos, nos evangelhos paralelos, eles haviam clamado, vieste tu a nós para nos atormentar antes do tempo. É interessante que aqui eles estão pedindo para Jesus não atormentá-los. E eu pontuei aqui ontem que isso é intrigante. Por quê? Porque os espíritos malignos assolavam o homem, atormentavam o homem e não queria ser atormentado. Você percebeu aí? Mas o interessante de tudo isso é que Jesus libertou aquele homem. Jesus teve um diálogo, perguntou quantos eram, qual era o nome, ele falou que era legião, porque eram muitos demônios. Legião, conforme nós explicamos aqui, é um termo militar, para se referir a cerca de 6.000 soldados do exército romano. Então, Jesus Cristo, ele trava o diálogo, e eu expliquei para você ontem, para os ouvintes, que a prática que muitas igrejas têm feito hoje, de ficar interrogando o inimigo, pessoas que às vezes têm manifestação demoníaca no culto, e a pessoa pega o microfone, quer o seu nome. O que Jesus Cristo fez não dá base para isso, não. Eu recomendei, volto a recomendar, que nós não devemos dar ibope para essas pessoas, para essas práticas, de jeito nenhum. Quando Jesus Cristo ele perguntou aqui qual era o nome, era justamente para mostrar para as pessoas que estavam em volta que ele tem a autoridade suprema sobre os espíritos malignos. Então, Jesus liberta aquele homem, transforma aquele homem, e aquele homem, segundo o texto, nós vimos ontem, ele foi liberto por Jesus e estava sentado aos pés de Jesus, em sã consciência e vestido. Então veja, aquele homem que andava despido, aquele homem que a mente era controlada pelo adversário, aquele homem que ninguém amansava, agora ele está sentado aos pés de Jesus, vestido em sã juízo. Então Jesus é o único que pode salvar o homem. Ninguém poderia mudar o coração, a mente, o quadro daquele gadareno, mas Jesus pode. Ele fez o milagre, salvou a vida daquele homem. E assim Jesus continua fazendo hoje. Pessoas que a sociedade às vezes fala assim, ali não tem jeito não, até a família fala, ali não tem condições. Mas Jesus, ele tem um poder para salvar. Ele é soberano, ele é salvador, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas nós vimos que a multidão das pessoas da cidade pediram para Jesus se retirar da cidade. Eles viram ali que os porcos morreram, cerca de 2.000 porcos, e possivelmente eles enxergavam Jesus como uma ameaça para a sua vida material. Eles poderiam pensar assim, não, Jesus vai trazer prejuízo material para nós. Mas Jesus se retira. Aí quando chega os versículos 38 e 39, que é a nossa pauta específica de hoje, nós veremos agora a missão do gadareno. Isso mesmo, o homem que era escravizado, mas foi salvo por Jesus, liberto por Jesus, agora vai receber uma missão da parte de Jesus. Então, nós observamos que Jesus, ao ser retirado ou rejeitado por aquela multidão, ele simplesmente entrou no barco e se retirou. Mas o que acontece? Aquele homem que foi transformado por Jesus, ao ver que Jesus, o seu benfeitor, estava se retirando a pedido dos seus conterrâneos, sabe o que aconteceu? Ele quis acompanhar Jesus. Não, Jesus me libertou, mudou minha vida, eu quero acompanhar ele. Então ele se aproxima de Jesus e pede para que Jesus permitisse que ele viesse ir juntamente com Jesus. Ele, em contraste com a multidão, queria estar com Cristo, queria estar junto com o Senhor. Veja o versículo 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. E aqui a gente precisa lembrar que os demônios haviam feito pedido para Jesus, Jesus concedeu. Lembra que Jesus permitiu eles entrar nos porcos? A multidão que morava na cidade pediu para Jesus se retirar e Jesus se retirou. E agora esse homem também vai fazer um pedido depois que foi liberto por Cristo. Ele faz um pedido, Senhor, me permita te acompanhar. Então nisso ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo e ele pede autorização para segui-lo. Senhor, me permita seguir o Senhor, me permita estar contigo. Mas o curioso é que o Senhor Jesus não atendeu o seu pedido. Olha só. Ele atendeu o pedido que os espíritos malignos haviam feito para entrar dentro dos porcos. Ele atendeu o pedido daquelas pessoas que pediu para ele se retirar dos seus termos. Jesus atendeu. Mas agora o homem que foi liberto por Jesus fez um pedido e Jesus não atendeu não. Mas sabe o que aconteceu? Veja a resposta do Senhor no início do versículo 39.
retorna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Ou seja, ele queria seguir Jesus, mas Jesus já estava dando uma missão para ele. Você vai voltar para sua casa. Vai voltar para lá de onde você saiu, de onde você estava distante tanto tempo. Você vai voltar para a tua casa. E sabe o que você vai fazer? A missão é o seguinte: você vai contar, você vai relatar quão grandes coisas te fez Deus. Ouça bem, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele estava se retirando e está agora dando uma ordem para o homem. O homem quer seguir Jesus, mas Jesus está falando: não, eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma tarefa nobre para você. Então, a pergunta que surge é o seguinte: será por quê? Alguém pode perguntar, né? O homem queria seguir Jesus já. Não, ali Jesus já tinha salvo ele já, liberto ele. Ele já estava liberto, agora Cristo está entregando uma missão para ele. O rei Jesus não concedeu o pedido gadareno, porque tinha uma missão especial para ele. Então aquele homem, ele foi ordenado a levar as boas novas para a sua casa. Pelo que vimos na escravidão do gadareno, ele foi assolado em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida familiar e social. Quando Jesus ordenou que ele voltasse para a sua casa e contasse quão grandes coisas Deus havia feito por ele, Cristo estava também restaurando ele, a sua família. Isso mesmo, é isso que Jesus Cristo faz. Ele salva a pessoa e restaura a pessoa também do âmbito familiar. Ele saiu, perceba bem, o homem gadareno, ele saiu arruinado de casa, mas voltaria restaurado. Ele saiu com os demônios, mas agora ele voltaria com Deus. Ele saiu furioso de casa, mas voltaria manso para casa. Ele saiu gritando e se ferindo, mas voltaria agora pregando e encorajando. Ele saiu inconsciente, mas voltaria em juízo perfeito. Ele saiu como instrumento do maligno, mas agora voltaria como instrumento de Deus. Isso é fascinante. Louvado seja Deus. Ele não somente foi liberto, mas recebeu a missão de levar a palavra do Senhor. Essa é uma tarefa que todos aqueles que foram salvos por Jesus devem realizar. Todos que foram chamados pelo Evangelho são enviados para anunciar o Evangelho. Todos que foram chamados por Jesus Cristo são enviados a contar sobre Jesus Cristo. E no final do versículo 39, você pode verificar aí, nós somos informados que ele não se limitou a contar somente da sua casa, da sua família. O texto diz que ele pregou para toda a cidade, por toda a cidade melhor. O texto diz assim: e ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Marcos explica que ele começou a anunciar em Decápolis, que era o conjunto de 10 cidades. Ele recebeu a missão e a cumpriu de modo abrangente. Você percebeu isso? A missão é: volte para a tua casa e anuncia quão grandes coisas te fez Deus. Mas o texto sagrado diz que ele saiu por 10 cidades, por toda a cidade, anunciando as obras de Jesus, que Jesus havia feito na sua vida, a salvação que Jesus lhe trouxe. Aqueles que expulsaram Jesus das suas terras, agora irão ouvir do gadareno a palavra de Deus. Então aquele homem volta agora como um pregador, como um mensageiro, como alguém que vai testificar das boas novas. E uma coisa de suma importância que não podemos deixar passar despercebido foi o conteúdo da pregação do gadareno. Isso mesmo. Cristo mandou que ele contasse quão grandes coisas Deus lhe fez. Mas o texto diz que ele foi apregoando quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Você notou isso? Aquele homem, ele reconheceu a divindade de Cristo. Então, Cristo falou: vai lá e anuncia quão grandes coisas Deus te fez. Aí ele sai anunciando que Jesus havia feito. Ou seja, ele reconheceu a divindade de Jesus, que Jesus é Deus com o Pai e também com o Espírito Santo. Se Jesus mandou ele dizer o que Deus fez, e ele diz que foi Jesus quem fez, isso mostra claramente como ele reconheceu que Jesus, de fato, é Deus. Ele entendeu que as quão grandes coisas que Jesus realizou, que é justamente o que Lucas está mostrando no seu evangelho, somente Deus pode fazer. Ele tem autoridade sobre os demônios, porque ele é Deus. E por isso ele fez coisas tão grandiosas na vida daquele homem, como também fez na vida do seu povo hoje. Então os demônios fizeram muitas coisas ruins na vida dele, mas Jesus fez coisas
grandiosas na sua vida. Então o inimigo maltratou, arrebentou aquele homem, mas Jesus salvou aquele homem, restaurou aquele homem, fez coisas grandiosas na vida daquele homem. Então, você que ainda não serve a Cristo, se volte para Ele. Creia em Cristo. Se reconcilie com Deus. Possa ser que você esteja em uma situação e que você mesmo olha para você e fala assim, para mim não tem jeito não tem salvação não. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele pode te salvar. Jesus, Ele pode transformar a sua vida. Jesus, Ele pode te resgatar e te dar nova vida. Assim como Ele fez na vida desse homem que saiu de casa de um jeito e voltou de maneira totalmente diferente. Ele voltou transformado por Jesus. Então fica o apelo do Evangelho para você. Se entrega a Cristo. Só Ele pode te salvar, só Ele pode te perdoar, só Ele pode mudar o seu itinerário. Se reconcilie com Deus. Mas você que é cristão, eu te convido a refletir sobre o que Cristo fez na sua vida. Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos ofereceu uma tão grande salvação, como disse o escritor aos Hebreus. Aí eu te faço uma pergunta, você que é crente, você que serve a Jesus. Você tem considerado o que Jesus fez na sua vida como quão grandes coisas? Ou tens ignorado tamanha obra? Cristo falou para aquele homem, vai lá e fala o que Deus fez. Coisas grandiosas. Você, meu irmão em Cristo, minha irmã, você tem valorizado? Você se recorda de onde Jesus te tirou? Você se lembra quem era você antes de Cristo? Perdido, extraviado, escravizado pelo pecado. Mas Jesus te resgatou. Hoje, você faz parte do seu povo. A pergunta é, eu repito aqui, você tem considerado o que Jesus fez na sua vida como quão grandes coisas? Ou você tem depreciado, ignorado tamanha obra? Eu quero dizer para você, valorize a grande redenção. Valorize a nova vida que você tem em Cristo. Possa ser que eu esteja pregando agora e alguém que serve a Jesus está pensando em voltar atrás. Eu quero dizer para você, não faça isso não. Cristo te tirou da lama do pecado. Cristo, Ele mudou a situação da sua vida. Não retroceda. Possa ser que você tenha voltado a algumas práticas que você havia sido liberto por Jesus. É como se você estivesse edificando novamente um altar que havia sido derribado. Eu digo para você, se arrependa. Peça a Deus misericórdia. Se volte para Deus e valorize o que Deus fez na sua vida. E outra, além de valorizar, faça como aquele homem que recebeu a missão de Jesus de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. E sabe o que ele fez? Ele foi, e de forma abrangente, ele pregou em Decápolis, 10 cidades, aquele conjunto de cidades. Ele foi pregando, anunciando, Jesus me salvou, Jesus me libertou, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Redentor. Faça isso, valorize a salvação e pregue, anuncie como Ele, como Deus, teve misericórdia de ti. Amém.